a Igreja Assembleia de Deus na vida de vocês? Como é que tudo começou? Bem, começou lá no Pinheirinho, né? Que nós morávamos no Pinheirinho. Mas inicialmente toda a família era católica, né? E inclusive eu era um católico devoto e estudei para ser sacristão, aprendi latim no tempo do pastor, do padre Paulo Petrucceles. Ele me convidou para ser sacristão, ele disse que eu tinha vocação e por vários anos eu fui sacristão, né? E eu fiz todos os sacramentos, quase todos, né? Menos um, menos o último, né? E, mas um dia, quando eu tinha... Bom, aí o meu pai fez uma casa no Pinheirinho ali, e aí até inaugurou, deixou tudo aberto, inaugurou com um salão de baile e tal. Nesse tempo eu não era crente ainda e ninguém era crente lá em casa. Mas aí, quando eu, depois disso, eu fui convidado por um parente para ir na casa dele em Jaguaruna. E eu não sabia que ele era evangélico. E ele também não me falou nada sobre o evangelho, porque ele sabia que eu era sacristão e não ia aceitar nada da Bíblia. E então, quando chegou domingo à tarde, ele me convidou para ir na casa de um amigo. E eu disse, vamos. E eu não sabia o que ele ia fazer lá, né? Aí cheguei lá, num salão lá, tinha umas 15 pessoas. Mas não tinha nenhum jovem, todos eram pessoas idosas. E aí, de repente, ele mandou eu sentar num lugar lá, numa cadeira lá. E de repente ele foi diante de uma mesinha lá, abriu um livrinho que era a harpa cristã, e aí cantaram uns cânticos da harpa, né? Uns cânticos evangélicos. E aqueles cânticos para mim foi muito bonito. Eu cheguei a comparar com o coro orfeônico da Igreja Católica, que eram maestros formados, tudo que... E aqueles velhinhos parece que cantavam muito melhor, muito mais harmonioso do que o coral orfeônico da Igreja Católica. Eu fiquei impressionado. Mas até aí eu não sabia o que era um culto evangélico. E depois de cantar uns 2 cânticos, aí ele abriu a Bíblia e leu uma passagem de Paulo e Silas na prisão. E uma pergunta que ele fez, que me impressionou muito, que o carcereiro perguntou assim, que devo fazer para ser salvo? E aí o Paulo disse, a resposta do Paulo que ficou gravada na minha mente, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E eu disse, bom, eu estou procurando a salvação, eu quero ser salvo. E naquele dia, sem eu saber, na minha aceitação, eles costumam fazer um convite para aceitar Jesus, levantar a mão, né? E eu tive impressão, eu já ia levantando a mão para aceitar Jesus, mas de repente eu pensei, não, mas eu sou católico, eu não posso fazer isso. Mas aí, para Deus, aquilo foi suficiente. Eu saí de lá uma outra pessoa. Eu fiquei mudado. Por exemplo, eu era viciado, apesar de novo, eu era viciado em jogo de cartas e bilhar. No sábado eu ficava a noite inteira jogando. E depois daquele culto eu não quis mais, eu não fui mais. Ninguém me proibiu de nada. Mas eu não achei mais interessante aquelas coisas. Então eu pensei, mas o que aconteceu comigo? E aí no próximo sábado a minha mãe viu que eu não fui pro bar e perguntou, tu tá doente? Aí eu disse, não, eu não tô doente não. Só que eu não
que eu não acho mais interessante. E aí eu fiquei pensando naquele culto, naquela reunião lá, em aceitar Jesus, e eu pensei, e eu senti uma paz profunda no coração, né? Esse eu nunca senti uma paz tão grande, e eu acho a salvação é Jesus mesmo. E aí eu resolvi ir na igreja, ali na Assembleia, no centro, era o pastor Borba, e fui lá para aceitar Jesus e levantei a minha mão, fiz profissão de fé, me tornei crente. E, bom, mas eu não sabia... Isso aconteceu em que ano? 1960. E até o mês eu me lembro, mês de outubro. E aí eu comecei a ir aos cultos e me entrosar cada vez mais, comecei a ler a Bíblia e tudo, e comecei a me interessar a falar para os outros, para outras pessoas também, tudo, não é? E aí, então, depois veio o tempo de se batizar nas águas, né? E tal, e aí eu me batizei nas águas, tudo, né? E continuei. Aí eu me tornei líder da mocidade. Era um grupo pequeno, mas aí... Tudo isso que tu está nos contando para nós é tudo ainda longe da formação católica da tua mãe e teu pai. Se uma coisa mais sim, tua. É a coisa minha e por exemplo, aí é o seguinte, como eu fiquei crente, aí eu falei para o meu pai, o senhor fez um baile aqui para inaugurar a casa, aqui, tal. E agora, aqui não tem uma reunião evangélica, não seria bom o senhor abrir aqui, fazer um salão aqui para fazer cultos? E a minha mãe já queria que fizesse, né? Mas a tua mãe já tinha alguma participação? A minha mãe já tinha aceitado Jesus secretamente, porque o meu pai era católico e então não podia não gostar, né? Mas ela é uma frequentadora, não? Ela só foi uma reunião e depois não foi mais porque o falecido pai podia não gostar. Olha, eu era uma menina e a mãe, não sei quantos anos a mãe tinha, mas nós sempre ia na igreja católica, parte de domingo, de manhã cedo, 6 horas da manhã, a mãe se levantava nós e ia para a igreja. Então, nós gostávamos até de ir lá na missa, assistir. Estava assistindo lá um dia e a mãe viu que tinha lá um ídolo que estava com a cabeça, tirada a cabeça, e aí eles foram colocar no lugar, começaram a pôr as peças no lugar que estava quebrado, e eu cantando, o pessoal na volta ia cantando, e dizia assim: coração santo, do nosso encanto sempre será. Era assim, mas tinha a música, eu não me lembro da música agora, já está muito longe. Mas, e a mãe pensou e disse assim: como é que pode ser um coração santo do nosso encanto? Sempre será. Quer dizer que não falava, estava quebrado. E aí ela pensou, então não pode ser isso, não pode ser. Ela começou a botar as coisas no lugar e disse assim: não, então eu vou parar um pouco. Começou a parar, não queria ir mais na igreja. Aí começou os irmãos dela, que eram crente também,
começaram a falar de Jesus, evangelizar. Era o tio Manuel e o tio Zezinho. E o tio Zezinho explicava para ela as coisas e ela dizia assim, não, os crentes, olha de bunda para cima. Aí o tio Zezinho disse, não é assim, Liberata. Olha, botou uma cadeira e se ajoelhou na cadeira e disse, é assim dessa forma, Liberata. Que a gente ora, a gente conversa com Deus. Começou a testificar, a pregar, até que nós fomos compreendendo. E aí depois, então, teve um dia que teve um culto que veio um missionário de fora, o Manuel de Melo, lá perto da Padaria Brasil, que ficava a primeira igreja batista. Lá é que teve este culto. Então, o Manuel de Melo pregando lá e... Esse evento lá, né, o pastor Manuel de Melo era um pastor muito famoso no Brasil inteiro, que pregava e através dele muitas pessoas eram curadas, aleijados andavam, cegos enxergavam, e a mãe acabou indo nessa reunião. E começou a falar, e nós começamos a botar atenção. E eu sei que nos finais lá da pregação, nós aceitamos Jesus. Levantamos a mão lá e aceitamos Jesus. Eu e a mãe. Foi ali que começou nosso primeiro passo. E aí Jesus foi trabalhando. Até que um dia nós tínhamos a casa bem grande lá no Pinheirinho. E nós começamos a fazer culto ali. Ali onde que começou a igreja do Pinheirinho. Que antes nós ia para Boa Vista, porque a igreja era lá na Boa Vista. Depois aí ficamos servindo a Jesus ali, naquela igrejinha ali. Até que um dia se encaminhou-se, e aí eles procuraram alugar uma casa ali onde que ficava a escolinha do Pinheirinho, em frente à padaria. Lá, aí a igreja foi para lá. Espera um pouquinho. E de lá, depois, foi comprado o terreno. Foi comprado um terreno ali naquela rua, não me lembro o nome da rua, mas é bem ali pertinho onde que já era. Aí a igreja continuou ali naquela rua, que eu não me lembro agora, bem perto onde que era outra igreja. Ali é onde que ela está hoje. Ali é a nossa igreja do Pinheirinho. Aí depois, na nossa continuação da nossa fé, eu era a leitora da Bíblia lá em casa. Então a mãe não sabia ler e eu que fazia a leitura. E o pai, às vezes estava o pai e a mãe sentado e eu fazendo a leitura da Bíblia, e ele dizia para minhas irmãs, vocês vão fazer tal serviço, mas a Lourdes vai ler a Bíblia. E aí comecei a ler, depois de um tempo o pai se converteu. Mas antes do pai se converter, o pai queria fazer nós comer a Bíblia. 8 anos ela se converteu em casa, ficou em casa em sigilo, porque o meu pai não aceitava de jeito nenhum. O
pai chegava em casa e queria fazer ela comer a Bíblia. Tu vai comer essa Bíblia. Então, o pai se revoltou, né? E com o passar do tempo, o pai se converteu também. Aí o pai disse assim, que se chegasse em casa e aquele dia nós estivéssemos lendo a Bíblia, ele ia fazer nós comer a Bíblia. Mas ele disse que ele ia pegar uma corda e ia nos surrar. Aí ele até fez. Ele levantou a corda, mas ele não conseguia fazer nada. Não conseguia fazer. Porque o Senhor Deus tirou a mão de cima. E isso que eu glorifico a Deus, que o Senhor tem nos conservado. Graças a Deus que passou tudo e estou aqui servindo o Senhor. Porque ele disse assim, se amanhã eu chegar, você estiver lendo esse livro, eu vou fazer vocês comer esse livro. Pois, acredite que nós comemos mesmo. Comemos a palavra, comemos a Bíblia. E fiquemos com a Bíblia escrita no nosso coração. E Deus é bom que está nos guiando até agora. Eu sou cantora do coral na Assembleia de Deus de Criciúma, na Central. Quando eu tinha 16 anos, eu cantei naquele coral, mas um dia eu fui embora. E depois, quando eu voltei, que eu soube que o coral continuou, eu voltei para o coral. E já faz uns 14 anos que eu estou de volta no coral. E Deus tem me conservado. E eu não tenho coragem de sair do coral. Eu acho as palavras cantadas muito ungidas. E Deus fala no louvor. Então, alguma coisa que eu posso fazer é só cantar, porque outras coisas não tenho feito. Um dia eu fui visitar umas amigas e passando pela rua Henrique Lage, na volta, quando eu voltei de lá, a moça lá me chamou, Evangelista Baixa Crista. Aí eu disse, aí ela me deu de vara. Aí ela veio com a vara e me bateu. E eu fui para casa chorando. Eu apanhei de vara por causa que eu era evangelista. Eles diziam evangelista, né? Esse era a rejeição, esse era o preço. Era o preço. Tinha que apanhar. Então diz que tem que apanhar. Vamos ver, apanhava, vá. Prova de vida. Às vezes Deus até tira a dor, né? De fé. Pela fé, nem sente a dor.
Mas, assim, muita gente sofreu. Muita gente. Mas, De, só de fé nós temos 60 e uns 66 anos de fé. Nós temos daquele tempo. assim, O falecido pai se converteu através de um milagre. Ele tinha, a família dele tinha problema de coração, sabe? A mãe dele morreu do coração. E teve um dia, nesse tempo eu já tinha me formado em Pindamonhangaba, já era auxiliar da igreja, tudo. E teve uma noite que ele parecia que ia morrer do coração. Aí a minha mãe me chamou na madrugada e disse: teu pai está mal, teu pai acho que vai morrer. E ele estava com uma dor forte que não resistia, não sentia mais a mão. E aí eu já tinha lido a Bíblia, que Jesus pode curar. Aí eu li uma passagem de Isaías, né? Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Levou sobre si. Se o senhor crê, eu vou orar pelo senhor. E aí ele estava assim, muito apavorado. E ele disse: eu creio. Aí eu orei, estendi a mão, e orei por ele. E quando terminei de orar, ele começou a chorar. Aí eu pensei que tinha piorado. Eu disse: o que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele disse: saiu. E ficou curado naquele dia. E aí ele ficou convencido de que a palavra de Deus, a Bíblia, era a verdade. Que nós estávamos certos. Ele não se converteu logo em seguida, assim, né? Mas através da gente ler a Bíblia, e a minha mãe aí concordou que a mãe ia na igreja, e a minha irmã, a Lourdes, né? E tal. Mas ele não decidiu, assim, logo em seguida, mas ele ficou impressionado já, né? E aí quando eu fui para Pindamonhangaba, em São Paulo, no seminário, eu escrevi uma carta evangelizando ele. E só, a esperança da salvação está somente em Jesus. Se o senhor quer ser salvo mesmo, quer ir para o céu, o senhor tem de aceitar Jesus como seu Salvador. E aí, como eu estava longe, né, ele estava com saudade de mim e tudo, ficou muito emocionado e tal, e leu aquela carta e tudo, né. Aí a minha mãe disse que ele pegou aquela carta, botou no bolso, numa quinta-feira, e disse: eu vou lá na igreja me entregar para Jesus. E aí se entregou para Jesus. Ele fumava, né? E ainda continuou fumando, mas se esforçou muito. Comprava bala de hortelã, enchia o bolso de bala de hortelã. Em vez de botar o cigarro, ele chupava bala de hortelã. E se esforçou, teve fibra, assim, né? Levou um tempinho, assim, até ele conseguir se libertar do cigarro. Aí se libertou completamente, né? Aí ele mesmo depois também se batizou e começou a seguir o Chegou a evangelho. primeira vez, o primeiro culto no bairro Pinheirinho. Lá no bairro Pinheirinho, o primeiro culto foi na... O primeiro culto, e aí ele abriu o salão lá para fazer culto lá, porque não tinha nenhuma congregação lá. Então era um salão de dança. Era um salão de dança. Não, aí já nós estávamos morando na casa, já tinha divisão, mas ele deixou uma sala grande para fazer culto. A minha mãe? Não, Porque até então, hoje, não, ela do não... ponto de vista que eu vejo, se existe aquela congregação a pé da tua mãe. Sim, não, aí ela continuou indo, quando passou para a congregação lá, ela ia lá na congregação. Essa parte aí. Eram aí, depois ali de casa, como eu já falei, né? A igreja passou lá para
onde era a antiga escolinha, e a mãe continuou frequentando lá. Teu pai também? Meu pai também, todos começaram com. A mãe faleceu, a mãe ainda era assídua na igreja, ali nessa a igreja atual, até nessa atual. Ela cantava num coral Cantava das no pessoas coral, ela idosas. sempre foi envolvida em alguma coisa da igreja. O pastor Montanha, então, ele escalava os auxiliares, né? Não tinha um dirigente assim permanente, né? Era por escala, né? Foi o irmão Dídimo foi muitas vezes lá, o irmão Genésio, que eu queria me lembrar, ele morava no Rio Maina. Genésio. O pai do Vânia, né? Tá. Você lembra da primeira pessoa que pregou, fez um culto lá na sua casa? Da tua mãe? A primeira pessoa, eu acho que foi o tio Zé Amador. Meu tio, José Amador. José Machado, né? Ele chamava José Amador. Ele era pastor. Ele era auxiliar, era tudo auxiliar, assim, né? O Elvino Justino, por exemplo, também ia dirigir lá. E era tudo, na reunião de auxiliares, quem quer ir para Minas do Mato? Quem quer ir para o Pinheirinho? Quem quer ir para Mineira? Quem quer ir? Mas assim, só para nós completar ali. Por escala. Isso. Para completar ali. Nos primeiros anos ali que a tua mãe e teu pai resolveram fazer aquilo no bairro Pinheirinho, realmente era uma novidade. Mas foi muito difícil no começo, não? Foi bem difícil. Foi bem difícil e algumas pessoas iam, mas não se convertiam. Mas a mensagem era pregada, cantávamos os cânticos evangélicos e tudo, né? E devagarzinho veio vindo gente nova, aceitando Jesus, né? E ficou ainda uns anos ali na casa do meu pai, né? E começou a fazer uma capela, primeiro fizeram uma capela simples, né? Na religião, na Assembleia de Deus, chama de capela também? Capela quando não é uma igreja assim, permanente, né? Assim, provisória, né? Então começou, fez era uma congregação, né? Mas como era assim, um lugar pequeno, assim, provisório, de madeira primeiro, né? Uma capela, né? A primeira congregação foi na minha casa, foi uma parte que o pai cedeu para fazer congregação. A partir dali, ela mudou lá para onde era a escolinha. Aí ficou ali alguns anos na escolinha, até que a igreja adquiriu aquele terreno onde hoje está a Assembleia de Deus ali. Então, só para esclarecer. Aí o evangelho cresceu bastante, como quando a igreja estava pronta, assim, né? Aí ele... Mas tinha muita rejeição. Tinha bastante contrariedades, assim, que as pessoas diziam que a Bíblia... falavam sobre a Bíblia e tinha pessoa que dizia assim, o papel aceita o que se bota, né? E tal, não é? E tudo, né? Mas nós criamos e a gente conferia que... Mas essa passagem na formação da família de vocês foi muito importante. Entre vocês sair de uma religião católica, que era bem conhecida no bairro, passar por uma totalmente estranha que nem existia. A formação de vocês... a nossa formação era realmente uma formação bem devota. O que deu, assim, encorajamento para muitas pessoas. E eu, como sacristão, era bem conhecido. Usava batina e tudo. Aí depois eu me tornei evangélico e eu mesmo também dirigia, às vezes, a reunião, né? E me tornei auxiliar. Então, e aí falávamos para as pessoas. Eu já fui católico, bem devoto, mas eu encontrei Jesus, recebi paz no meu coração, perdão dos pecados. A rejeição existia. Ou não conseguisse enxergar isso? Não havia muita assim, contrariedade assim.
Se a gente falasse para alguma pessoa que era muito católico, ele não aceitava, né? Mas, geralmente, para dizer que houve alguma perseguição, não posso dizer. Não houve. As pessoas simplesmente não se importavam, achavam que nós éramos heréticos, que era uma seita, então não é? As pessoas... Mas ela foi fundamental na família de vocês. As pessoas vinham... Sim, ali foi o berço, né? Ficavam na rua ficavam assistindo todo o culto. Não tinha perseguição, não tinha nada. Nunca teve. Eles acharam até que era uma coisa diferente, né? Que estava vendo ali e tal, e iam lá para ver o que era, né? E aí escutavam os cânticos, às vezes, achavam bonito. Tem uma coisa... Eu vou contar um fato, talvez seja muito interessante. O pai tinha uma serraria, se lembra, não é? Era circular. A gente serrava eucalipto. E então ele botou, ele era feitor de uma mina lá na Boa Vista. Mas ele botou a serraria para mim cuidar da serraria. E aí eu cuidava da serraria a gente vendia estanqueta, longarina, ripa, fazia assim de eucalipto, né? No circular. E teve um tempo que nós fazia e ninguém vinha comprar. Ficou amontoando, enchendo o depósito que não tinha mais lugar para botar e ninguém vinha comprar. E o pai disse, como é? Ninguém vem comprar e tal, isso aqui. Aí o pai, no fim de semana, meu pai disse assim, ô Sam, nós temos R$100, isso é para a semana, né? Mas vou te dar, porque tu vai na igreja e tal, trabalha aí, mas tu vê o que é que faz com esse dinheiro aí, né? Porque é só isso que nós temos para a semana, né? Aí eu fui para a igreja e aí me veio na mente, quando eu estava no culto, me veio na mente, eu vou pegar esse dinheiro, esse 100, e vou dar uma oferta para a igreja. Não era dízimo, eu ia dar tudo o que tinha. E aí fui lá no fim do culto, falei com o pastor Montanha, ele disse, eu quero dar uma oferta. Então tá, vamos lá no escritório. Ele escrevia que a gente dava. Aí dei aquele 100 e voltei a pé para casa. O dinheirinho. E aí na segunda-feira de manhã, nós abríamos às 8. Nas 7 horas da manhã, a minha mãe me chamou e disse, Santo, levanta que tem gente querendo comprar. Naquele dia nós não trabalhamos, não fizemos nada, só vendemos. Eu só vendi. Vinha um atrás do outro. Até aquela estanqueta de segunda classe, falha, vendi tudo. Quando o falecido pai chegou da mina, assim, olhou assim, estava tudo vazio. Assim, mas o que é que aconteceu? Eu disse, vendi tudo. Aí eu disse para ele assim, pai, sabe o que é que eu fiz daquele 100 que o senhor me deu? Que não dava para as despesas? Eu dei uma oferta para a igreja, para Deus, para o trabalho de Deus. Então Deus abençoou e mandou todas essas pessoas aqui para comprar. E compraram todo o nosso estoque.